Gente, boa tarde a todos, né? Como o Puyat apresentou, meu nome é Rafael eu sou o gestor técnico da IGR Caminhos Gerais, que é uma das 46 IGRs do estado de Minas Gerais. São os circuitos turísticos, né? Hoje instância de governança regional, e desde o ano passado nós assumimos aí essa feliz tarefa de estar contribuindo na coordenação da Regional Sul de Minas, da Frente da Gastronomia Mineira, que é uma ação aí de descentralização, trabalhada muito pelo PUIAT e pela comissão executiva da frente, e a gente tem trabalhado já há um ano e pouco. Conseguimos já realizar 5 edições, 5 grandes encontros, distribuídos em cidades diferentes, pertencentes a IGRs diferentes. Dessa forma, a gente está conseguindo trabalhar para que o próprio Sul de Minas conheça o Sul de Minas dentro das visões e dos olhares que a agricultura, a gastronomia e todos os elementos similares têm, e tem sido bacana, tem sido um grande sucesso. Nós já abrimos compostos IGR Caminhos Gerais, caminhamos depois para Pouso Alegre, IGR Caminhos da Mantiqueira, fomos para Monte Sião, IGR das Malhas, depois fomos para Guaxupé, IGR Montanhas Cafeeiras de Minas, e recentemente estivemos em Varginha, IGR Encantos de Minas, e no dia 15 de junho a gente realiza o 6º encontro da Regional Sul em Gonçalves, IGR Serras Verdes. Assim, o próprio Sul de Minas tem conhecido o Sul de Minas, né? Agradecer mais uma vez esse olhar dinâmico do PUIAT, da executiva, de descentralizar, que Minas é grande demais. Se nós, enquanto Sul de Minas, não conhecemos o próprio Sul de Minas, imagine o desafio que é, né, conhecer o próprio estado de Minas Gerais. Agradecer a presença de cada um de vocês, de cada um aqui que é membro da executiva, que colaborou e ajudou diretamente e indiretamente nessa logística da gente estar realizando hoje a plenária. Pedir desculpas para quem está assistindo, porque não vamos conseguir transmitir ao vivo, mas logo, logo a gente sobe, vamos fazer um trabalho de propagar, né, o link aí pelo YouTube para que todos possam estar assistindo. Agradecer a cada um dos convidados que estão conosco hoje aqui na programação. Em especial, quero agradecer aqui a comitiva do Sul de Minas, que decidiu, aceitou aí rodar quase 1.200 km para estar aqui hoje presencialmente, né? 600 para subir, 600 para voltar. As meninas da Copifam, Cooperativa de Poço Fundo, a equipe, a comitiva aqui de Guaxupé, aceitaram prontamente estar aqui. Então, acho que isso, para a gente, enquanto frente, é importante, né, esse diálogo, mas é importante para eles, enquanto cidade, também, essa homenagem, essa valorização que o olhar da frente está dando, né? Então, para começar, aqui nos nossos informes, eu queria, então, convidar aqui no Aconteceu, né, Puyat? Um pouquinho do Aconteceu, sobre a audiência pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Aqui está para cá, se falar um pouquinho para a gente, né? Bom, pessoal, sobre essa audiência pública, a gente teve uma audiência pública na Comissão de Turismo e Gastronomia, como já é de conhecimento de todos e todas, né? A frente tem tido uma atuação bem forte nessa comissão. Aliás, a gente fez um trabalho grande para manter essa comissão, que a intenção era nem ter essa comissão mais, e a gente realmente acha importante, porque tem muitas coisas para se discutir. E a primeira audiência que teve foi sobre a cachaça. Os produtores estavam reivindicando a cachaça em termos mais legais, né, em função de ter ainda um problema muito sério, e uma das coisas que a gente tem que combater também é a questão da ilegalidade. Muita gente que produz uma cachaça sem registro, e isso realmente não é legal, né? Então, quase todos os bares que eu vou, eu tomo muita caipirinha. E eu gosto de perguntar para eles, qual cachaça você vai usar para caipirinha? Ah, é da roça. Não. Pô, esse tipo de coisa, você sabe, você não vê, não sabe a procedência dela. E o cara vai te cobrar o preço de uma cachaça registrada. Então, eu hoje, sinceramente, se ele não trouxer a cachaça e botar ela na minha mesa, ele traz o limão já macerado com açúcar, mas se eu não ver a cachaça que está entrando no meu copo, eu não quero caipirinha. É um trabalho que se tem discutido, os próprios produtores estão cobrando isso, e hoje eu estou com praticamente dois produtores aqui, que é o Zé Arnaldo, que além disso é professor, que vai falar um pouquinho da cachaça hoje, e o Humberto, que veio também nos prestigiar, que também é do ramo da cachaça, eles são do Cana Brasil. Arnaldo foi a primeira escola de gastronomia do Brasil, de
de cachaceiros, né? De produção de cachaça, de mestre alambiqueiros. Ele tem uma escola, depois ele vai falar mais sobre isso. Então, é isso, né? Essa audiência foi para tratar desse assunto, né? Ela realmente teve outras discussões também, mas, acima de tudo, a legalização da gente realmente valorizar um produto registrado que tem uma qualidade mais superior para a gente, né? Depois disso, a gente teve uma outra audiência pública também, que foi essa semana passada, sobre Belotur, né? Que a Belotur como um produto turístico de Minas Gerais e de Belo Horizonte acima de tudo. Então, teve uma discussão muito legal e os resultados também foram apresentados na Comissão de Turismo e Gastronomia, da importância do carnaval de Belo Horizonte para a cidade, região metropolitana e para o estado, né? Que o Carnaval de Belo Horizonte hoje tem uma significância muito importante, inclusive para a nossa gastronomia. Então, também participamos lá, foi uma discussão bem legal, né? Tiveram todos os atores que fazem parte desse universo do Carnaval, então foi uma coisa bem democrática, uma discussão muito rica também. Só para posicionar vocês, tá bom? Obrigado. Não, espetacular, né, Beato, porque a permanência da Comissão de Gastronomia e Turismo, ela é um braço de legitimar as políticas públicas do Estado, né, para a gastronomia e para o turismo, e por isso que as EGRs, né, os circuitos turísticos começaram a ficar mais atentos para a agenda agora da gastronomia. Então, aqui não aconteceu, a gente tem aqui também o Festival Cultural Gastronômico do Sul de Minas. É uma cidade que só tem uma cachaça, cachaça registrada pelo mapa, já homenageada pela frente, a Dona Diva. Então, é um olhar que a gente está tendo também, que nos festivais possam estar utilizando os produtos locais registrados e trabalhando com ele também, não só como bebida, mas, por exemplo, o chefe Afonso utilizou ele na sua cocção, mostrando a importância que a cachaça tem como elemento e como turismo rural para o município também, né? O gastronômico do Sul de Minas propôs um diálogo com pequenos outros festivais da região. Pouso Alegre tem uma das melhores estruturas de TV Câmara que Minas Gerais possa ter, padrão Assembleia. Não sei se a Câmara de Belo Horizonte tem a estrutura que Pouso Alegre tem. Ela é impressionante em rádio, TV. Então a gente uniu tudo isso, pegamos pequenos festivais que estavam acontecendo no entorno e o Festival de Pouso Alegre abraçou também e construiu esse diálogo de chefes indo de Belo Horizonte para lá, mas chefes e cozinheiros da microrregião sendo valorizados. Então, eu vou te falar, nós somos uma cidadezinha pequenininha chamada Silvianópolis. Aí você tem lá um excelente cozinheiro, às vezes ele não é nem chefe, mas é um excelente cozinheiro. E quando você fala para ele que ele está num cartaz, numa programação de um festival como Pouso Alegre, para ele e para a cidade é muito simbólica. É um empoderamento muito bonito. Então, nós fizemos como? Convidamos uma menina, uma doceira, lá de Paraguaçu, que fazia com a família pratos e doces à base do marolo, que é o fruto idêntico lá de Paraguaçu, e ela foi chamada para poder dar uma aula show junto com os chefes lá em Pouso Alegre. Então foi a comitiva da cidade, foi a Associação dos Maroleiros, foram todos. A cidade abraçou essa oportunidade de visibilidade, não só do Marolo, da Associação dos Maroleiros, como dela enquanto mulher, enquanto, né, ganhando outros olhares. Então a gente está costurado isso. Logo depois, a gente foi para o Festival de Marmelo, de Delfim Moreira, uma cidadezinha lá da Mantiqueira. O marmelo foi um dos principais elementos da agricultura da região. A antiga Sica era lá em Delfim Moreira. Não era unidade produtiva, mas era a base da pasta, né, do marmelo para fazer a marmelada. Mas, infelizmente, num recorte temporário, o marmelo ficou de escanteio, a goiabada sumiu e hoje as lideranças aí da doçaria têm discutido, né, como trazer ou não a marmelada de novo. Mas a nova fonte de renda de Delfim Moreira da agricultura é o pinhão. É a cidade que mais tem fotos aí, né, Poiati? É a cidade que mais produz pinhão em Minas Gerais, vende para o Paraná e depois o Paraná vende para São Paulo. E a cidade convidou essa senhora aí, a chefe Helena de Menezes, maior especialista em culinária de pinhão do Brasil. Ela já cozinhou para o presidente do Japão 2 vezes. Ela já cozinhou para fora do Brasil, representando a Universidade de Curitiba do Paraná. E ela está indo agora para a África do Sul, juntamente com a universidade, porque eles plantaram vários hectares de pinhão lá, porque a farinha do pinhão ela tem mais nutrientes do que aquela mistura de farinha que foi desenvolvida nos anos 80 do Brasil.
Então, vai ser um produto trabalhado para empoderamento das mulheres e combate à fome e à desnutrição lá na África, e é coordenado pela Universidade de Curitiba, do Paraná. E ela esteve lá dando toda uma capacitação durante 15 dias para que pudesse aprender a congelar o pinhão, a usar a maquininha correta para poder tirar o pinhão, a forma de fazer o cozimento correto do pinhão, os derivados dos produtos que poderiam ser utilizados no pinhão, por exemplo, o risoto, que o grande start é a água do pinhão, que você vai cozinhar o pinhão, você joga fora, ela reutiliza a água do pinhão para a cocção ali do risoto. Então, foi um curso maravilhoso, que a gente sabe que vai trazer um grande esforço. E o marmelo é o produto antigo da cidade que carrega uma identidade patrimonial de uma das maiores belezas que a gente tem em Minas Gerais, porque é a comida que se torna a comida da roça, né? Na minha casa é a farinha com leite com açúcar, que era comida de parroça. Lá em Delfim Moreira é a sopa de pinhão, sopa de marmelo. Muito frio e é uma sopa doce com queijo. E é tradicional e é servido durante o festival inteirinho, de forma gratuita, a sopa de marmelo. Quem sabe a gente vai, num dos encontros da Regional Sul, a gente vai conseguir levá-las para fazer a sopa e entregar na hora. A questão do marmelo é que ele tem a sua safra, né? Que é no início do ano. Para o festival, eles armazenaram um pouco para ter marmelo para o festival. Então, foi uma experiência magnífica. Quem ainda não conhece Delfim Moreira, vale a pena. Frio, frio, frio. E agora, no Festival do Inverno, eles vão trabalhar a truta como elemento da culinária lá, porque é outra coisa. Truta, pinhão e marmelo. Agora, aqui, vai pular? Então, vamos aqui para o vídeo da Marina Simeão, que ela vai falar um pouquinho para a gente aí do Creative Day, né? Que aconteceu. Marina esteve à frente. Aconteceu, que é o agradecimento a esses municípios, essas prefeituras que estão acreditando nessa agenda do turismo gastronômico, Paraguaçu, Delfim Moreira, Pouso Alegre, entre outros, né? Guaxupé agora com o Chanclix, que a gente vem, não é uma luta, vem sim, é uma luta de sensibilizar os municípios que, tão importante quanto é fazer as suas festas tradicionais de peão ou sertaneja, investir nos elementos da sua agricultura e da sua identidade local, que são festas diferentes, mas os olhares são muito importantes para a produção local. Quando você cria uma festividade, ela carrega consigo um simbolismo que envolve toda a questão da agricultura, como é, né, o queijo aqui em Guaxupé, como é lá o marmelo em Delfim Moreira e o marolo em Paraguaçu. Bofa, vai falar para a gente um pouquinho do Tiga. Obrigado, viu? Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço. Né? Queria também parabenizar o trabalho da Regional Sul, da Frente da Gastronomia Mineira. Eu acho que é extremamente importante que esse trabalho da frente se expanda e se centralize cada vez mais, né? E agradecer essa oportunidade. A temporada internacional de gastronomia e alimentação, só para explicar, ela foi um evento que a gente deu início em 2021, como a ideia de ter um evento marco do período que inclui o Dia Mundial da Alimentação, que é o dia 16 de outubro, e o 31 de outubro, que foi o dia da designação de Belo Horizonte, a cidade criativa da gastronomia pela Unesco. E aí a gente resolveu que seria interessante fazer esse evento bianualmente, porque os anos, vamos dizer, os anos pares, eles são anos eleitorais, né, o que dificulta bastante fazer qualquer tipo de atividade nesse período que coincide com o primeiro, segundo turno, quando acontece o segundo turno. Então, essa foi uma opção que a gente fez. É um evento que envolve diversas pastas da prefeitura, como a Belotur, a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria da Cultura. E a ideia é que esse evento também possa envolver todos os outros atores do ecossistema, vamos chamar assim, da gastronomia de Belo Horizonte, com o intuito que ele se transforme cada vez mais num evento da cidade e não num evento da prefeitura, né? Da mesma forma, também, assim a gente encara essa designação de Belo Horizonte como cidade criativa da gastronomia. Não é uma designação
da prefeitura, é uma designação da cidade de Belo Horizonte. Se a cidade não incorporar isso, uma prefeitura acaba, um mandato acaba, vem outra prefeitura e muitas vezes isso se perde. Então, a gente acredita muito que da necessidade da cidade, dos atores do setor abraçarem essa designação e usarem ela, né, da melhor maneira possível para o desenvolvimento né, da cena que envolve bebidas, envolve alimentação, envolve, né, toda essa indústria da hospitalidade. Pode passar. E aí, eu não sei se vai dar para todo mundo ver, sobretudo o pessoal que está mais distante, nós temos várias, vamos dizer, a gente dividiu em 3 verticais, né, que uma que é o relacionamento e intercâmbio. Então, a gente teria um evento, a ideia é ter um evento de abertura por volta do dia 16 de outubro, que aí a gente marca esse Dia Mundial da Alimentação, e aí a gente faz toda a proposta ali de presença dos parceiros, das instituições, e nesse momento também a gente pretende lançar o que a gente está chamando de uma mesa da gastronomia, que seria uma instância de governança para além da prefeitura, porque hoje nós temos um comitê gestor, né, da Cidade Criativa da Gastronomia, basicamente composto das instituições, das secretarias e das entidades da prefeitura, com a participação da frente, mas a gente acha que é importante, de novo, que isso seja expandido para o maior número possível de entidades, de instituições. E aí nós também pretendemos realizar um intercâmbio de chefes. E qual é a ideia desse intercâmbio? Seria selecionar 7 chefes que tenham restaurantes, inclusive contamos com o apoio da frente nesse processo, tá? Que aí esses chefes eles vão receber um recurso para convidar outro chefe a desenvolver uma receita conjunta para o seu restaurante. Essa receita é importante que esteja no cardápio durante esse período, talvez aí de 2 semanas, né? E também que a gente possa ter pequenos grupos das escolas de gastronomia de Belo Horizonte acompanhando de alguma forma esse processo de cocriação, né? A gente acha que é uma prática que já está acontecendo de alguma maneira em Belo Horizonte. Existem chefes que estão convidando outros chefes de fora de Belo Horizonte para fazer esse tipo de parceria, vamos chamar assim, e a gente acha importante incentivar, e esse ano, então, a ideia seria começar com esse número de 7. Depois, no mesmo momento, a gente pretende realizar algum city tour, fan tour gastronômico, que também vai ser trabalhado aí ao longo do ano. E na segunda vertical, nós temos o que é o seminário da Temporada Internacional de Gastronomia e Alimentação, que basicamente trabalha com a questão turismo gastronômico, posicionamento do destino, a questão do impacto, né, da atividade gastronômica com relação à presença feminina, a questão da inclusão social, né? A gente pretende também lançar um programa que a gente está fazendo uma parceria com o Senac, que é de sistematização das técnicas da cozinha mineira, e também nesse período dessas 2 semanas vai ser realizado o Congresso Internacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Tá? Eu ali na frente vou explicar um pouco mais sobre o seminário, e na parte de iniciativas especiais, nós vamos estar promovendo um projeto que ele é realizado em Buenos Aires, chama-se Bares Notáveis, que é uma política de valorização de bares, cafeterias, restaurantes que tenham uma história e uma questão importante na cultura da cidade de Buenos Aires. Muitas vezes não é nem necessariamente a gastronomia, pode ser um bar onde o Julio Cortázar, que é um escritor muito conhecido, frequentava. Eles acham que aquele bar tem uma significância histórica para a cidade de Buenos Aires. Então, é algo que mistura patrimônio, cultura e gastronomia, vamos dizer assim, né? E aí a gente pretende iniciar com a referência do projeto de Buenos Aires, mas também ele deverá acontecer em Valparaíso, no Chile, e em Mérida, no México. Então, vai ser uma parceria entre 4 cidades criativas da Unesco,
nem todas são gastronômicas, eu acho que Valparaíso é música, Buenos Aires é design e Mérida é gastronomia, Belo Horizonte é gastronomia. A gente tem muita expectativa com esse projeto também. A ideia talvez seja começar aí com um número de aproximadamente uns 15 entre bares, cafeterias, enfim, para depois poder expandir ao longo do tempo, porque o projeto de Buenos Aires mesmo, ele é muito mais complexo, ele envolve fomento para atividades artísticas nesses lugares, ele envolve, às vezes, até isenção de taxas municipais, mas a gente acha que começando, a gente vê também como ele se adapta a Belo Horizonte, porque a realidade de Buenos Aires é uma, a de Mérida é uma, a de Valparaíso é outra. E também nós pretendemos apoiar uma programação associada nesse período através do edital de eventos turísticos que a Belotour tem, que está agora, vai passar por uma reforma, mas que a gente quer muito, e vamos trazer aqui depois de novo na frente, apresentá-lo para que, né, promotores possam apresentar seus eventos, pleitear esse recurso e que possa acontecer de alguma forma em paralelo à programação da temporada internacional, que a gente acredita que é uma forma também de começar a envolver outros parceiros. Além disso tudo, né, a gente tem a ideia de fazer um audioguia, vamos chamar assim, do Mercado Central, né, contratando um produtor, uma empresa que possa criar roteiros autoguiados, né, para valorizar aqueles estabelecimentos que trabalhem com produtos locais, que trabalhem com produtos regionais, né, e que tenha essa valorização, porque nem todos os estabelecimentos que estão no mercado central trabalham necessariamente com produto local, com produto regional, né? Tem vários tipos de comércio aqui, mas a gente acha que o mercado tem essa importância para a cidade enquanto um local que é de promoção da gastronomia de Minas Gerais, né, e da cultura alimentar do Estado. Além disso tudo, né, gente, eu estou me estendendo um pouco, mas esse é um trabalho que a gente acredita muito, que não é necessariamente ligado à temporada internacional de gastronomia, mas através de um convênio com o Sebrae, nós vamos contratar uma consultoria que vai fazer ao longo de 6 meses, uma análise do posicionamento da cidade criativa da gastronomia de Belo Horizonte. E nesse trabalho, realmente, a gente precisa muito do apoio da frente, do apoio de todos que estão aqui, porque é um trabalho de escuta, sobretudo, para chegar ao final desse processo com uma narrativa que possa ser abraçada por todos, que todos se sintam, de alguma forma, contemplados por essa narrativa, contempladas por esse posicionamento, para que, quando se fale Cidade Criativa da Gastronomia de Belo Horizonte, estamos mais ou menos alinhados numa mesma direção, né? E esse trabalho deverá ser realizado pela Bloom Consulting, que é do Caio Esteves, que fez um trabalho recente em Paracatu, e a gente acha que é uma empresa que tem sede em São Paulo, Londres, Lisboa. A gente acha que é uma empresa com currículo e uma experiência importante para trazer para a gente esse alinhamento e, inclusive, desse alinhamento sair uma sugestão de como seria essa instância de governança, que eu chamei de mesa da gastronomia, para que a gente possa, então, implementá-la do final do ano para o início do ano que vem. Aí pode passar, Puyat, eu prometo. Aí um pouco o esboço do que vai ser a programação do seminário, né? Então, a gente tem aí vários. Estamos trazendo o Greg Richards, que é um professor da Universidade de Viena. Falta um pouquinho, dizendo 3 pessoas vinculadas ao Basque Culinary Center, que é o 2, mais exatamente, é o Davi Mora, que é o professor do curso de pós-graduação do Basque Culinary Center, o Rafael Tonon, que ele é especializado em jornalismo e gastronomia, o Davi Hertz e o Edson Leite e a Mariana Aleixo
Foram 3 finalistas do prêmio do Best Culinary Center, e vamos trazer também a Eleonor, que é uma chefe. Eleonor, cadê ela? Estou perdido aqui. Não, abertura ali. Leonor Espinosa, que é uma chefe colombiana que tem um restaurante em Bogotá, e ela foi eleita em 2022 a melhor chefe mulher do mundo. Então a gente acha que é uma pessoa interessante de estar trazendo pelo trabalho que ela tem e pela conexão que agora a gente também está estabelecendo entre Belo Horizonte e Bogotá por causa desse voo direto da Avianca, né? E aí vai uma programação de 2 dias, que provavelmente será realizada no Sesc Paládio, né, numa parceria com a FEComércio, com o Senac, com o Sesc, e a gente acredita que pode ser uma experiência bem, bem importante e que a gente conta muito com o apoio de todos vocês para, né, poder trazer um público significativo, já que a gente tem um espaço tão bacana e, ao mesmo tempo, tão imponente como é o Sesc Paládio. E, finalmente, aí, né, a gente listou algumas sugestões de ações conjuntas com a Frente da Gastronomia Mineira, que seria, né, incentivar a participação dos membros no seminário e projetos associados, sobretudo nas oficinas e atividades do posicionamento da cidade criativa da gastronomia, divulgar a programação para os membros, realizar a reunião da FGM no período em conjunto com alguma iniciativa. Então, a gente abre espaço para a frente pensar algo durante esse período, né, participar da seleção dos 7 restaurantes que irão integrar a ação que a gente está denominando como panelas abertas, mobilizar os coordenadores de cursos universitários e técnicos de gastronomia de Belo Horizonte e de todo o Estado, como incentivadores da participação de seus alunos, estimular produtores a realizarem eventos no período e estimular que eventos de gastronomia sejam inscritos no edital de subvenção da Belotur. Tá? Então, bastante... eu acho que é um trabalho que vai se desenvolver ao longo do ano, mas eu acredito que ele possa resultar em frutos muito importantes e em resultados que realmente transcendam essa gestão e que seja um legado que a gente possa deixar para a cidade de Belo Horizonte. Obrigado, gente, e eu fico à disposição para qualquer questão, dúvida, esclarecimentos. Puiati, todos aqui têm meu contato. Fiquem à vontade para me procurar e para procurar a Belotur. Obrigado. Obrigado, Rafa. Obrigado, Bosta. Importante apresentação aí das ações, das políticas. Deu certo? Mas aqui tá baixo também? Uhum. Gente, obrigado, Wolf. Vamos dando a sequência aí, mais uma apresentação importante nessa estrutura das políticas públicas, né? Essas ações da Belotur são importantíssimas. Eu ressalto o que a gente falou na última reunião lá da executiva, né, Piatti, a importância do diálogo internacional que Belo Horizonte traz BH para o mundo para BH, mas a importância que Belo Horizonte tem para o interior. Lembre-se sempre quanto Belo Horizonte é importante para o nosso interior, principalmente porque Minas Gerais é comprido demais, é muito extenso. Então, sempre que a gente pode estar aqui, é uma valorização imensa para o interior de Minas. Parabéns aí. Um exemplo, né? A mesma coisa que a gente citou aqui com Pouso Alegre, né? Quando Pouso Alegre, cumprindo a sua função junto com Poços e Varginha, as 3 maiores cidades do sul de Minas, abraça uma pequena cidade, quando Belo Horizonte abraça o interior, lá, né, a família compartilha, a cidade compartilha, abraça, então isso é muito importante. Gente, para falar de uma outra ação muito importante para o momento que nós estamos vivendo agora, que talvez seja uma das maiores transferências de receitas públicas da história de fomento do Brasil, que é a Lei Paulo Gustavo. Vamos convidar aqui a Daiane para poder falar um pouquinho para a gente de como, né, desse grupo Cozinha Mineira dentro da Lei Paulo Gustavo, como que ela está funcionando, como que ela está, quais são as dinâmicas dela, né, o que é o olhar que a Paulo Gustavo pode trazer para a Cozinha Mineira, como que a Cozinha Mineira pode também utilizar dessa ferramenta tão importante.
Obrigada, Rafa. Nós estamos num momento que amanhã não, dia 11, quarta-feira, nós vamos ter a regulamentação mais alto, a altura ou a fala? A altura não dá não, Poiati. A altura, olha eu aqui do lado do Rafael, dá não, Poiati. Nós vamos ter a regulamentação da lei no dia 11, ela vai ser feita tanto pelo nosso presidente quanto pela nossa ministra de Cultura. E a Lei Paulo Gustavo é uma lei emergencial para a cultura. Então, nós teremos projetos, nós poderemos escrever projetos como proponentes, todos nós da Cozinha Mineira. Qual é a perspectiva que nós da Cozinha Mineira temos que entender também? É que nós da Cozinha Mineira poderemos ter projetos escritos nos 2 incisos da lei. Por que eu estou dizendo isso? Porque várias pessoas de outras áreas, vamos supor, das áreas da literatura, da música, estão com uma certa dificuldade de entender que o primeiro inciso da lei, que se dizem muito, desta maneira que eu vou dizer, que o primeiro inciso é para o audiovisual. Por quê? Porque o primeiro inciso é mesmo para o audiovisual, porém ele é para narrativas audiovisuais. Ela é para produtos do audiovisual. Então, nós poderemos fazer cozinha show gravada e nos inscrever. Nós podemos fazer cursos de capacitação. Documentários, acho importantíssimo também a observação do Borfa, porque a Cozinha Mineira é um lugar em que fazemos muitas expedições culinárias, documentamos muito sobre a cozinha mineira, e isso ainda não foi colocado, ou talvez na internet, ou não usado ainda. Nós podemos fazer documentários, expedições, tudo em que o produto seja audiovisual. E isso está criando, antes da regulamentação, está criando um pouco de dificuldade para as pessoas entenderem que o primeiro inciso é para o audiovisual, mas que nós podemos ter produtos da cozinha mineira. O segundo inciso é para as artes integradas. E aí nós tivemos uma lei emergencial, que se chamava Lei Aldir Blanc. Nessa lei emergencial, eles tinham um edital do Estado, que era um edital para feiras e festivais, e a cozinha mineira foi vedada na época. Não há justificativa por que a cozinha mineira não se poderia entrar com o festival de cozinha mineira, o que a gente chama de festival de gastronomia, nesse edital antepassado. Nós já fizemos um documento, já enviamos para a Secult, para que quando cair no inciso e quando a gente tiver editais para feiras e festivais, a cozinha mineira não seja vedado, porque não há uma justificativa específica do porquê não. Então, nas artes integradas, nós vamos ter também um edital específico para a cozinha mineira. Então, o que a gente tem que fazer de uma certa forma também emergencial? A gente vai publicar no Instagram da FGM, desde que nosso coordenador permita, que eu não pedi para ele ainda, estou só informando. A gente vai publicar no Instagram da FGM um grupinho de WhatsApp, em que a gente está chamando ele de subcomissão, tá, chefe? Subcomissão Lei Paulo Gustavo Cozinha Mineira, para a gente começar a postar todas as informações a partir de amanhã que vai sair a regulamentação. O que a gente vai fazer também? Todo mundo que é da cozinha mineira vai nos sugerir, vai ter um formulário padrão, eu vou colocar o formulário padrão, só que é um formulário de Google Forms. Então, se alguém tiver alguma dificuldade com o formulário de Google Forms, coloca no grupo, que ou eu, ou a Ana Paula, ou uma outra pessoa que estiver no grupo, Lino também, vou botar ele lá nessa jogada, tá, Lino? Ô, Lino, alguém que estiver ali, transcreve, tá, ô Poiati? Porque às vezes a pessoa não quer preencher o formulário, tudo, porque o formulário tem perguntas muito técnicas sobre lei, então, eu não quero preencher o formulário, transcreve para a gente, que eu preciso de sugestões de vocês para edital específico da cozinha mineira. O que vocês sugerem especificadamente? Que seria feira e festivais, a nossa principal missão é que ele esteja dentro dos festivais já. Então, a gente já tem a possibilidade de ter feiras e festivais. Audiovisual, cozinha show, documentário, já está na outra parte, algo diferente, algo que a gente pense só para a gente. Inclusive, porque boa parte do recurso da Lei Paulo Gustavo é para o audiovisual, né? Não. Essa fala que eu quero desmistificar é quando se diz que boa parte do recurso é para o audiovisual. Boa parte do recurso, acho que são 70% do recurso, é para produtos do audiovisual.
para narrativas do audiovisual. Essa frase está causando muita interpretação de que boa parte do recurso é para o audiovisual. E a gente é muito específico, a gente não é da música, não é do teatro, não é da dança, não é da literatura, nós somos da cozinha, da gastronomia, da cultura alimentar. É um espaço que, para as políticas públicas da cultura, ele é um espaço ainda muito mítico, muito místico. O turismo a gente reconhece muito bem, a gente tá, mas a política pública da cultura, a gente ainda está desmistificando, trabalhando, andando, caminhando. Então, quando boa parte do recurso é para audiovisual, é para produto, é para nossa narrativa também. Então, para a gente só desmistificar isso, tá bom? Talvez valha a pena pensar nesses produtos Sim. audiovisuais relacionados à gastronomia e à cultura alimentar, porque aí vai ser mais. O produto audiovisual da gastronomia e da cultura alimentar, pensar que a gente pode usar os incisos do audiovisual. Então, a gente teria que pensar algo que fosse extremamente específico da cozinha mineira. Capacitação, cursos de gastronomia presenciais, que aí a gente não tem nenhum outro. Todas as dúvidas, essas palavras diferentes que eu estou falando, inciso, lei, edital, projeto, vamos acompanhar todo mundo no grupinho, que a gente fica unido para que a gente entenda essas palavras mais complexas. Depois de um tempo, elas ficam muito na cabeça da gente, a gente percebe também que a gente nem precisa delas. A gente vai fazer tudo, vai se tornando hábito também lidar com isso. A gente tem um ano inteiro para pensar estar nesse meio. Regulamentou a lei, a gente tem mais ou menos 90 dias para poder colocar ela funcionando, com dinheiro já na verba, para a gente usar. E logo depois a gente vai implantar a Lei Aldir Blanc 2, que é uma lei que ela fica dentro dos municípios e no estado por 4 anos, que ela também vai ser mais fácil da gente compreender. A Lei Paulo Gustavo ela ainda está com muito gatilho dificultoso, vamos dizer assim. Tá bom, gente? Obrigada, viu? Obrigado. Muito obrigado, Daiane, até porque a gente aprendeu uma dinâmica que não é fácil, né? Tá na outra ponta, elaborar projetos e participar de editais públicos é um desafio muito grande. E alguns dos momentos históricos aí dos últimos anos, a gente percebeu que muito dinheiro não foi aplicado, não é perdido, ele não foi aplicado lá na ponta, nas ações, nos projetos, por falta de entendimento das narrativas dos editais, das prestações de contas e também das dificuldades que são para todo mundo operar, né? A Aldir Blanc, por exemplo, grande parte dos municípios de Minas Gerais devolveram o dinheiro para o Estado, que lançaram um edital emergencial para não voltar para o governo federal, mas como eu ando para muita cidade, a gente encontra assim, ó, aqui nós não conseguimos devolver. Então, dinheiro não aplicado, de repente, ações nossas aí que nós não conseguimos colocar para rodar, né? Então, dando continuidade aqui, gente, agora nós vamos passar para o setor das homenagens, e nós temos, né, duas comitivas do Sul de Minas que nos honram muito com todo o trabalho que tem feito no campo do patrimônio cultural, da gastronomia, e, sobretudo, enquanto tem identidade de pertencimento de um município. Então, nós vamos convidar aqui hoje Flávia Penha, de Poço Fundo, da Copifam, junto com a Sara, que vai estar apresentando para a gente um pouco do trabalho de mais de 40 anos feito, desenvolvido em vários métodos de produção dos cafés especiais, sejam ele orgânico, fair trade, comércio justo, agroflorestal, familiar, feminino e várias outras ações. A Flávia, ela é produtora orgânica, não só de café, filha de produtores orgânicos da cidade. Então, Poço Fundo, junto com a Copifam hoje, é uma grande inspiração para o sul de Minas nessas metodologias e já vem recebendo, né, demandas internacionais há muito tempo. Então, hoje a gente para a gente é uma honra estar homenageando a Copifam por tudo que ela representa no contexto colaborativo e coletivo dessas ações hoje, né? Para aqueles ainda que não sabem ou não recordam, o café da Copifam foi o café oficial das Olimpíadas do Brasil de 2016 e da Copa do Mundo. Então, é o trabalho dessas pessoas aqui, com muito carinho, com muito amor. E recentemente começaram a lançar uma rota de turismo rural, são os nossos homenageados. E é isso a fala de vocês agora, Flávio. Muito obrigado por ter aceito e caminhado conosco até aqui, viu? Você
Certo. Isso. Agradeço, Rafael. Agradeço muito, Rafael, pela oportunidade. Bem alto. Olha só para cá. Tá. Agradeço muito, Rafael, a oportunidade de estarmos aqui para falar um pouquinho da nossa cooperativa e de todo o trabalho que a gente já desenvolveu até hoje. A nossa cooperativa está no sul de Minas Gerais, em Poço Fundo, uma cidade pequenininha, de agricultura familiar, onde a nossa cooperativa surgiu de um sonho de pequenos produtores. Quem nunca teve um sonho? E os nossos produtores tinham esse sonho também, de se organizarem para dessa forma conseguir um valor melhor para o produto que eles tinham, que no caso era o café. Era muito trabalho na produção e pouco valorizado. Então, nossos produtores se reuniam constantemente para conseguir se fortalecer e assim, no início da década de 80, através de uma ação da Pastoral da Terra, do CPT, montaram uma chapa para concorrer à eleição do Sindicato Rural da cidade, que era uma forma que eles enxergavam de estar, assim, somando forças para mudar a realidade em que eles se encontravam. E como toda luta não é fácil, também não conseguiram esse efeito. Mas não desistiram, seguiram firmes, fortes, reunindo cada vez mais e montaram a Associação dos Pequenos Produtores. Isso dia 8 de dezembro de 1983. E nessa organização, no início do ano 2000, se formou a Cooperativa dos Produtores Familiares de Poço Fundo e região, que hoje é a Coopfam. A Coopfam veio se desenvolvendo cada vez mais, buscando a qualidade do café, que era o produto principal, que é até hoje o produto principal da nossa cooperativa, buscando cada vez mais qualidade, que nosso produto é para exportação. Somos certificados Fairtrade e foi a primeira cooperativa no Brasil a ter a certificação Fairtrade, tanto para o café sustentável como para o café orgânico. Dessa forma, com a valorização e a busca de capacitação de qualidade, em 2014 nós tivemos o nosso café, assim como o Rafael já disse, o nosso café servido na Copa do Mundo, e em 2016 nas Olimpíadas, que para um sonho dos pequenos produtores era algo inimaginável, de tão importante e tão valorizado que foi ter o nosso produto num patamar tão elevado a nível do Brasil. E aí seguimos o nosso trajeto, buscando melhorar a condição de vida dos nossos produtores, que além do café, que muito valorizado, todo para exportação, também com a linha dos cafés industrializados, nós buscamos estar melhorando um pouco mais a condição de vida do trabalho que já era feito por nossas famílias, que recebiam muitos dos compradores para estar recebendo e ensinando um pouco como era o trabalho da toda a cadeia produtiva. Então, criamos, né, a linha do turismo, o projeto Caminhos do Bem, que virou uma valorização, veio trazer uma valorização às nossas famílias desse trabalho que já era feito. E além da valorização, uma geração a mais de renda para as famílias. Tem várias rotas que são atendidas. Uma das rotas do Caminho do Bem tem a rota do ciclismo, tem a rota que o turista pode escolher, que são as oficinas de artesanato, de quitandas, tem também o sensorial do café, temos também a rota, tem um casarão antigo, para o conhecimento da realidade mais antiga da nossa cidade, e essa rota de turismo vem trazer muito isso, a valorização da realidade que os nossos produtores enfrentam no dia a dia. Numa dessas rotas, tem um laboratório sensorial dos cafés, que vem trazer muito para o consumidor, o turista consumidor,
a essência do café, de como é produzido o café e de como a qualidade do café interfere na questão do aroma e na qualidade. Aí nós temos aqui hoje a nossa barista, a Sara, que ela é filha de produtores desde o início da cooperativa. Os pais dela são fiéis, firmes em todo o processo e na trajetória da cooperativa. E ela foi formada até hoje, ela tem 17 anos, e ela foi formada com os cursos da cooperativa e desenvolve um excelente trabalho. E um dos nossos projetos também é a valorização dos jovens em toda a cadeia do trabalho, o envolvimento dos jovens em questão da sucessão rural e também na sequência do trabalho em todos os quesitos. O jovem envolvido na cadeia produtiva e também na administração geral da nossa cooperativa. Sara, você gostaria de explicar um pouco dos métodos ou você quer passar os vídeos primeiro? Aí tem os vídeos que a gente vai passar agora, sim, que aí fala um pouquinho, né, um resumo da nossa experiência na Rota dos Caminhos do Bem, que é o nosso projeto do turismo. É possível o turista explorar um passeio a cavalo, como foi dito no vídeo. Nós temos o Colha e Pague, onde o turista pode colher direto do pé as frutas da propriedade ou legumes, o que a propriedade oferecer, ela pode colher e estar levando ali para casa. Então, é uma maneira muito interativa de trazer o turista para a realidade rural. E também, né, de estar tendo esse conhecimento todo em questão dos nossos cafés, que são muito especiais. Eu vou passar para a Sara, que vai falar um pouquinho sobre o sensorial do nosso café. Oi, gente, tudo bem? Vou falar um pouquinho sobre a parte minha aqui que eu domino mais, que é a parte de qualidade no preparo do café. Eu sou barista na cooperativa desde 2021. Eu entrei por um projeto que o grupo de jovens da cooperativa inventou lá, que chamava Bolsa Barista. Entrei, fiquei por um período de experiência e fui efetivada, estou lá até hoje. E agora vou contar um pouquinho mais sobre a parte de preparo do café para vocês. Eu já fiz 2 métodos aqui. Experimentei o coar e o método Calita. São 2 métodos que eu gosto muito. O coar, principalmente por ser um método brasileiro, ele foi um método que foi criado lá em Pernambuco. E ele traz bastante essa parte do sensorial do corpo, do café, que deixa o café um pouquinho mais encorpado e um pouco mais frutado também. Diferente, por exemplo, da Calita, que é um método que já traz um pouquinho mais de doçura e também eleva um pouquinho nessa questão da parte do corpo sensorial do café. Por incrível que pareça, se a gente fizer o mesmo café em métodos diferentes, eles vão ficar muito diferentes, e cada um trazendo a sua qualidade de formas diferentes. Agora eu vou fazer a Rario V60, que é um método mais conhecido. Ele traz bastante um perfil mais equilibrado, traz a acidez, o frutado, o corpo, deixa tudo muito equilibrado. Por isso que acaba sendo um dos métodos que o pessoal acaba gostando mais. É um método que, assim, a gente vê em toda a cafeteria, nunca falta. É um método que o pessoal gosta pra caramba. O café que eu fiz no Coar, ele é um microlote que a gente lançou semana passada, na sexta-feira. É bem recente, o café é muito, muito legal. Ele está pontuando 86,25, 12 pontos. E ele é um café com um sensorial com um corpo um pouco mais cremoso e tem bastante a parte da acidez. A gente consegue sentir bastante nota de, por exemplo, muda um pouquinho de método. Mas, por exemplo, no Coar, quando a gente foi testar na cafeteria e tudo mais para trazer no microlote nas nossas linhas de agora, um dos sensoriais que mais pegou no Coar foi um café com o corpo bem equilibrado, com a doçura muito, assim, sensacional, um café muito gostoso e com o corpo cremoso, assim, um café maravilhoso.
E por incrível que pareça, quando a gente foi testar ele na Clever, que é um método de infusão, esse método aqui, ele ficou com, assim, quando a gente colocava já na boca, a gente já sentia aquele caramelo e um sensorial, assim, incrível de laranja. Era a mesma coisa, assim, assim, pelo menos no meu perfil, um café, assim, que a mesma coisa que você tá tomando um suco de laranja ali. Sensacional. Ô, chefe, eu quero parabenizar ela. Que é isso, velho? Que aula que a gente está tendo aqui. Ó, parabéns, viu? Olha, parabéns. Vou me dar vocês agora para experimentar também, senão o café vai esfriar. E fiquem à vontade, Eu gente. já vou Enquanto convidar isso, ela pro Café Festival. enquanto Vou isso, convidar você. Ó, já vou deixar o convite, chefe, para o pessoal de Poço Fundo estar no Guaxupé Café Festival de 15, de 7 a 30. A gente vai ter uma feira de café feito pela Cochupé, mas eu queria muito a presença de vocês lá, porque esses minutos aqui foi impressionante. Turismo Guaxupé, tá? Turismo Guaxupé, o Instagram, que vai ter todos os dados do Guaxupé Café Festival. Gente, eu acho que essa é uma das grandes forças lá da Copifam. Enquanto a Sara vai estar passando, vai estar entregando o café para vocês aí. 16 anos. 17 anos. 17 anos. E a Flávia comentou uma coisa para a gente aqui que é muito importante, que é esse olhar que a Copifam tem na formação dos seus jovens rurais. A filha dela, por exemplo, ela tem uma filha de 20 anos e uma filha de 17. Elas tocam o próprio talhão de café delas, é delas. O orgânico feminino, com o selo feminino, né, que ele vem com o selo feminino. Então, os pais e a Copifam são auxiliares, mas toda a produção mesmo, todo acompanhamento é por conta das duas jovens, que é uma forma de manter o jovem rural na roça. Então, a gente vai fazer uma homenagem agora à Copifam. Queria também agradecer muito a presença, Puyat, da Érica, secretária de Turismo de Poço Fundo. A prefeitura deu todo o apoio para que a Copifam pudesse estar aqui. Aliás, todo o trabalho em Poço Fundo, Copifam é juntamente com a prefeitura, acreditando no olhar que o turismo pode levar de desenvolvimento social e econômico para a localidade. E conheçam, sigam lá a Copifam, para que vocês conheçam todo o trabalho feito, o trabalho inovador no BOB, que é o movimento organizado de mulheres em busca de igualdade, e tantos outros. Flavinha está aqui extremamente emocionada, né? Que é um filme que passa na cabeça, é uma cooperativa que acreditou numa forma de renda diferente para o produtor, né? Então, sabe, Instagram é Copifam Coffee. Sigam lá, conheçam o trabalho, né? Cuyate, o quadrinho está aqui. Vamos entregar aqui, vem cá. É importante ressaltar também que em 2022 a nossa cidade foi certificada como Cidade do Comércio Justo, uma parceria com a prefeitura e a cooperativa na questão da sustentabilidade e valorização da produção de toda a cidade, da valorização dos produtores locais. É muito trabalho para chegar nisso. Muito trabalho. A gente percebe, tanto a Copifam como a prefeitura lá, com esse olhar, não é essas certificações enquanto prêmio, mas o que elas representam realmente em desenvolvimento social, econômico e ambiental para a localidade. Não é só para a cidade, é para Minas e para o Brasil, inclusive. Fazendo honra aí no estado que é o maior exportador de café do mundo. Isso mesmo. Vamos entregar? Vem cá. Deixar um certificado para vocês. E, na verdade, é o mínimo que eles podem fazer para agradecer vocês pelo trabalho que vocês fazem. É de coração. Depois vamos fazer a foto aqui certinho. Então, vamos fazer. Deixa eu ficar lá. Vamos ficar aqui também, secretário. Fazer uma foto aqui. Aí é mais fácil? Oi? Acho que no final a gente faz. No final a gente faz tudo organizadinho. A gente faz ficar melhor. Pode ser? Pode ser. Senão fica todo mundo no mesmo lugar. Tá. Tá. Isso aí, depois vai ser entregue para vocês aí o flyer, tá?
contando um pouquinho da história de cada familiar aqui, cada família propõe ofertar na rota, cada um do seu jeitinho. E as quitandas lá são muito fortes, viu? Provinha de rapadura lá é espetacular. Gente, dando continuidade, enquanto estamos tomando um cafezinho especial da Copifam, nós temos também lá da comitiva de Guaxupé, Marcos Buletti, secretário com o Alessandro, estão aqui trazendo essa iguaria que enriquece Minas Gerais também no ponto de vista do intercâmbio, né? Guaxupé é a cidade que tem, do interior do Brasil, maior, de origem árabe e libanesa, né, Marcos? E um dos elementos que eles carregam consigo, né, como questão de sentimento, pertencimento, é o queijo de origem árabe, que usa um dos temperos totalmente diferente, que é o zata, e que a prefeitura, juntamente com o Conselho do Patrimônio, o Conselho de Turismo e todas as senhoras produtoras de queijo, recentemente, na nossa reunião lá em Guaxupé, na Frente da Gastronomia, assinou o decreto transformando os modos de fazer o queijo em patrimônio material do município, e agora já criaram um concurso do queijo Chancriste, e o Marcos vai estar apresentando para a gente aqui, obrigado, um pouquinho da história e quão representativo é para o Guaxupé o queijo de origem árabe. Marcos, obrigado, meu querido. Obrigado. Valeu. Obrigado. Boa noite a todos. Eu quero agradecer ao chefe Cuyati, meu amigo, Rafael, Peterson, que está representando o Secult, um abraço ao Leônidas, a todos, a Alessandra, diretora de turismo, que começou um pouquinho essa história, a equipe da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, que está em Guaxupé, ao meu prefeito, que disse que eu sou meio louco, então, nas minhas loucuras ele embarca e a gente está indo longe. E, especialmente, antes de eu começar a contar a história, as produtoras, as 10 produtoras que mantêm esse pertencimento. Eu sou formado em Educação Física, mas quando eu descobri o patrimônio histórico e a gastronomia, é o entendimento de que, através dele, a gente mantém a nossa história. E eu não posso deixar a história morrer, porque senão eu vou deixar alguma lacuna do meu trabalho. Então, eu quero agradecer às produtoras que nos homenagearam, trazendo o Chancriste, que é a dona Carmen, do Chancriste Presidente, a Kitty, do Chanquite, a Érica, da Deturca, a Juliana, da Avó Clarinha, e a Milena, da Abdala. São 10 produtores, 2 são industriais, 8 são artesanais. Mas antes de eu falar do Chancriste, eu queria passar o vídeo, um teaser do documentário Patrícios, que conta a história, mas a gente só trouxe um pedacinho. Esse documentário tem o objetivo de mostrar para as pessoas os nossos costumes, os nossos hábitos. Guaxupé é uma cidade muito importante para a colônia árabe, né? E nós temos assim, um prazer muito grande de divulgar a nossa cultura à comunidade. Essa rua 104 aqui, anos. Sírio, do começo até no fim, é quase tudo sírio. Trouxeram até padre, né? Tinha o padre ortodoxo aqui em Guaxupé, a igreja até hoje, tudo aí, né? Meu pai era ortodoxo e cantava na missa, auxiliar do padre lá na missa. Falava, eu conversava com nós normalmente, tudo árabe. Chancriste, quibe, mafufa, eram as comidas sírias, né? Eles trouxeram a receita do chancriste, que era muito consumido lá, e eles tinham costume e começaram a fazer aqui com muito leite, né? Trouxeram também a sementinha do za'atar, que é o condimento específico para esse queijo. Essa
receita do chancliche, ela é tradicional da nossa família, né? E traz muito orgulho mesmo, muito orgulho. É uma satisfação muito grande ter isso na família e essa tradição seguir assim até hoje. Aí para vocês poderem entender rapidamente, Guaxupé é uma cidade que tem vai fazer 111 anos. A base conceitual é o café. Quando nós temos o café para sair, ele precisava sair de Guaxupé, chegou a Companhia Mogiana para poder escoar toda aquela produção de café. Com a Companhia Mogiana, chega a colonização italiana e a colonização árabe. A italiana em menor porte e a árabe em muito grande porte. A italiana foi para a panha de café, foi lidar com café. E os árabes foram mascatear. Eles foram fazer o seu comércio e, sabendo que ali tinha o café para escoar, eles começaram a trocar o porco pelo remédio, pela carne, e assim começou a história. Quando que a prefeitura entra no que nós estamos aqui hoje? O promotor do patrimônio histórico, Dr. Cláudio Marins, ele nos procura porque ele descobre que a segunda igreja do país ortodoxa é em Guaxupé, e a primeira tinha pego fogo na 25 de março em São Paulo. E preocupado, ele nos procura para fazer um estudo sobre a igreja. A AME, consultoria do nosso amigo Platini, que fez o documentário, começou um trabalho de campo e nós descobrimos que, junto com a colonização árabe que veio, quando eles vieram em 1930, 1920, antes da guerra e no período da guerra, o Líbano, passava por conflitos e dificuldades, eles saíam com passaporte turco, eles embarcavam no navio com passaporte turco. Sírios e libaneses embarcavam com passaporte turco. Meu avô veio com passaporte turco, mas é libanês. E aí eles trouxeram o za'atar, que o Puyat já pôs na Assembleia, porque ele não é um condimento, ele é uma erva, tá? E trouxeram o modo de fazer o chancriche. Era o produto mais fácil para eles poderem consumir, que lembrava o Líbano, lembrava Líbano, lembrava a Síria. É leite, né? E o za'atar. E, como a maior migração vem para Guaxupé, eles trouxeram a Igreja Ortodoxa, que é a segunda do país. Com tudo isso posto, a Alessandra começa um trabalho de turismo para que a gente pudesse, a partir do momento que a gente descobriu que o queijo, o modo de fazer o queijo árabe, ele é de Guaxupé, quando chega do Líbano, da Síria, ele chega em Guaxupé, nós começamos um processo de tombamento da igreja e do registro imaterial do modo de fazer o queijo. Vocês vão observar que existe a marca Chancriche Presidente, que é a marca aportuguesada, o Chancriche no formato português, só que o que nós registramos é o Chancriche com a sua origem, que vem da Síria, do Líbano, das épocas originárias, tá? Com essa descoberta, a gente conseguiu, as produtoras se renovaram, porque elas entenderam que elas precisavam se profissionalizar, elas precisavam entender o mercado, e a Alessandra, com a secretaria, diretora de turismo, nós realizamos, há 20 dias atrás, o primeiro festival de Chancriche, para salvaguardar. E nesse festival, nós tivemos 3 receitas de Chancriche que são diferentes, que as próprias produtoras identificaram. Uma pizza de Chancriche, o doce de Chancriche com mel, que é outra especialidade de Guaxupé, uma fonte também, e um pão integral com Chancriche para a linha fitness. 3 conceitos que não existiam e que eles começaram a entender que Guaxupé, o queijo tipo árabe, vai ser referência da nossa cidade, e turisticamente a gente vai conseguir agregar as pessoas a
a ir a Guaxupé e poder conhecer essa história. Aqui nós temos o chancriche com azeite. Existem várias maneiras de você comer o chancriche. Com azeite, com creme de leite, ele fica mais pastoso, com cebola, com tomate, e aí você toma no café da manhã. Eu gosto com uma cerveja, tá? Numa hora dessa, então maravilhoso. Com vinho, tá? E aí a gente está muito feliz com essa honraria, essa oportunidade da gente poder estar hoje aqui, sabendo que todas as produtoras, isso é um trabalho delas. Elas, antes de saber da história, já produziam e de não deixar esse legado morrer. Tenho que agradecer também ao Conselho do Patrimônio Histórico, que identificou esse produto, né, que é uma marca da nossa cidade. E importante deixar a importância do queijo, de manter a história, né? Aquele senhor que apareceu é o seu Miguel Abrão, ele tem 104 anos. Ele é o árabe mais antigo, vivo, e que conta a história. Se Guaxupé tem 111, ele chegou logo um pouquinho antes, um pouquinho depois do surgimento da nossa cidade. E a partir de agora, chefe, nós lançamos o primeiro festival de chancriche, mas o ano que vem nós vamos ter o festival de comida síria, só que com um dia de comidas árabes, com um dia de chancriche, e outros dias com toda a cultura árabe, para poder a gente incentivar, tá? Oi, Patrícia, eu também sou. O meu avô veio num desses navios, e a gente mantém a tradição. Ele conta que todos os netos dele, com 6 meses de idade, comiam quibe cru. Todas as noras ficavam indignadas com o meu avô, mas todos estão vivos, porque ele dizia que era a tradição que foi passada para ele, que veio. E eu acho que esse é o nosso legado aqui, não deixar a nossa história morrer, seja no patrimônio histórico ou especificamente aqui na gastronomia. Então, quando eu vejo as produtoras que não sabiam o que elas tinham, quando eu vejo uma menina de 17 anos do meu lado, é não deixar a história morrer, né? Então, meu muito obrigado, Puyat. Oi? Não deixar as tradições morrerem, né? Tanto do café quanto do chancriche, tá? Obrigado, gente. Gente, dando continuidade, então, na pauta, agradecer mais uma vez o Luiz, Mercado Central, pelo espaço, Passa também, grande parceiro nosso aqui, muito obrigado pela acolhida mais uma vez. Deputado, pode sentar conosco aqui, ó. Nós vamos aqui passar para a pauta agora, gente. Agradecer mais uma vez aí, Guaxupé e Poço Fundo. Vamos para a pauta agora. Hoje a gente falou aqui de café, queijo, agora nós vamos falar de cachaça, né? Tá quase tudo completo, né? Agora vai, Daiane. Então vamos convidar aqui o Arnaldo Ribeiro, da Cana Brasil, isso, né? Vai estar falando para a gente um pouco da sua história, dos seus trabalhos e do método aí da cachaça acondicionada. Para mim é novo, quero aprender. Sinta-se. Aqui, ó. E tem muito a ver com duas falas aí de quem palestrou antes de mim. A primeira fala foi da menininha, como é que ela chama? A da Sara, onde ela falou do método de extração diferente e dá resultado diferente. Esse método acondicionado também, nas primeiras experiências que a gente está dando, está dando resultado diferente do método tradicional, que eu vou explicar qual que era. E a outra é preservar a tradição. Por quê? Porque se você for procurar um tanoeiro hoje e falar assim, eu quero um tonel de bálsamo, ele vai falar para você, eu vou ver se eu acho o bálsamo. Já está difícil de achar. E aí foi muito discutido no Ministério da Agricultura essa questão do ar-condicionado. O produtor de cachaça é muito tradicionalista, teve muita resistência, e, por fim,
foi aprovado, tá? E eu vou explicar por que que tá ainda assim bem porque essa lei, gente, é uma resolução que foi aprovada em 26 de dezembro de 2022. Então, é muito recente. Para você fazer experiências de envelhecimento, é pouco tempo para a gente falar, mas eu já tenho resultados e já vejo uma perspectiva muito grande para a cachaça com esses tonéis, na realidade, com o acondicionamento, que é o que foi aprovado na lei. Mas deixa eu contar um pouquinho da minha história, né? Eu fui instrutor do Senar, primeiro da história do meu pai. Meu pai é José Carlos Ribeiro. A gente até está fazendo uma homenagem a ele, fazendo uma cava de envelhecimento no mercado de origem, que vai abrir aqui, são 350 metros quadrados, onde a gente vai fabricar cachaça e vai fabricar rum. Dentro lá do mercado de origem, na cava de José Ribeiro. José Ribeiro foi fundador da ANPAC, né, a primeira associação brasileira de produtores de cachaça, primeiro mineira, hoje é brasileira. E a gente fez essa homenagem a ele, o Puiac está participando, né, nos ajudando, e esse trabalho visa um objetivo que eu tenho de parar um pouquinho de atender o produtor, porque eu praticamente só dou aula para produtores, que são mestres alambiqueiros, quem quer desenvolver a parte de blend e tudo, e também começar a atender um pouco ao consumidor. E lá no mercado de origem, a gente vai transferir a sede do Cana Brasil de cursos para o consumidor para lá, vai ter cursos profissionais também nessa área de blend, que são as misturas de madeiras, para você ter resultados diferenciados. E com isso, durante um ano, ficou sobre, como é que fala, quando você vê uma lei, ela fica sob apreciação para comentários, né? E teve muita discussão no setor, muita gente era contra e muita gente a favor. E, por final, o Ministério adotou, então, o acondicionamento da cachaça. Esse acondicionamento, o que que é? É você usar partes, fragmentos da madeira na cachaça. Bom, mas isso aí vai ser uma gambiarra? Não vai ser, desde que feito com seriedade. Não pode ser serragem, não pode ser pó de madeira, porque você tem que passar numa peneira de 5 milímetros para você poder usar esse fragmento de madeira. Então, pode ser um galho, pode ser uma parte mais grossa da madeira. Outro detalhe, ano retrasado, a gente juntou com a revista Ecológica, que é a maior revista de sustentabilidade do Brasil, e fez um selo de envelhecimento sustentável. E esse selo já foi usado para exportar cachaça para os Estados Unidos e está sendo muito aceito lá fora, justamente pela questão da Amazônia, dessas questões de desmatamento no Brasil, que sempre é um calo no nosso pé. Né? E aí você fala, essa árvore aqui é de uma madeira de extrativismo e tudo, isso não é bom para a cachaça lá fora. Com esse selo de envelhecimento sustentável, o próprio produtor garante o plantio da árvore na propriedade dele. Então, é uma compensação. Eu comprei um tonel de amburana. Eu vou plantar amburana na minha fazenda. Só que esse projeto, a gente via um resultado para ele para daqui a 20 anos, que é o tempo que a árvore iria poder ser serrada. Só que com a aprovação dessa lei, mesmo com uma árvore, vamos falar, com 2 metros, a gente já consegue pegar fragmentos dela e fazer esses testes de acondicionamento. Então, o que é o acondicionamento? Ao invés de eu colocar a cachaça dentro do tonel, eu coloco a madeira dentro da cachaça. E isso pode ser tanto as duas coisas quanto uma coisa só. Então, por exemplo,
Eu posso ter, essa daqui, por exemplo, ela está condicionada em bálsamo. A gente faz tosta dessas fragmentos de madeira, faz tostas diferentes, que dão aromas diferentes, consegue até aroma de café, né, nessas tostas. E aí a gente acondiciona. Mas pode também eu pegar uma cachaça, por exemplo, que está 3 anos no tonel de carvalho, e carvalho não é uma madeira brasileira, então não tem como fazer acondicionamento, a não ser que você desmanche um tonel e tudo. Posso pegar uma madeira de 3 anos no tonel de carvalho e botar no bálsamo e fazer o acondicionamento do bálsamo para dar um paladar, uma abrasileirada nesse produto. E eu fiz isso num blend, inclusive um blend que vai para os Estados Unidos, para a Califórnia agora, ficou um espetáculo. Então, a cada dia que vai passando esses testes, se vocês quiserem ver os aromas e tudo, explico também que a gente engarrafa mais de 50 cachaças lá, mas eu trouxe de forma ilegal, vamos falar assim, entre aspas, porque na realidade isso aqui não virou cachaça nenhuma, isso é uma experiência que eu estou fazendo. Eu já estou aproveitando em alguns blends, mas ainda em fase experimental, porque você fazer experiência de envelhecimento, sendo que a lei saiu tem 5 meses, é muito pouco para você falar de resultado ainda, né? Mas eu não podia perder a oportunidade de estar aqui falando sobre essa experiência. Então, fiquei impressionado com o Frejó, tá? E é uma madeira que adaptou muito bem na minha fazenda. Eu fui o primeiro a plantar 2 hectares de floresta. O Iate já plantou a árvore lá 7 anos atrás, né, Iate? A árvore já está bem grande. Foi lá fazer um evento lá do encontro de mestres cachacieiros, né? E ele e o Flávio plantaram a árvore lá. Então, esse trabalho já vem de tempo que a gente vem fazendo, né? Justamente pensando no envelhecimento sustentável. E aí nós temos resultados, se quiserem provar, tá? Depois também fica aí à vontade. Não está bonito, não está apresentável ainda, porque é uma experiência, mas se quiser ver o aroma e perceber o que tem pela frente nesse setor, tem algumas curiosidades que me pegaram. Por exemplo, essa madeira aqui, tradicionalmente, é uma madeira que deixa a cachaça branca. No fazer o amendoim e no fazer o acondicionamento, ela ficou extremamente escura. Eu não entendi, eu vou fazer mais uns testes. É uma madeira neutra. Ficou mais escura que a amburana, que é a que eu esperava que ficasse mais escura. Quer dizer, a amburana... Não, ficou uma cor bonita, mas me surpreendeu pelo resultado, pelas tonéis de amendoim, geralmente. Mas sabe o que acontece que eu acho que o amendoim fica muito branco hoje? É porque já usando. Então, pode ser que os amendoins que estão no mercado aí são amendoins de 20, 30 anos, já não estão dando mais cor. E esse teste aqui foi do amendoim do zero, né? Na realidade, nem é uma árvore formada, é dos galhos do amendoim. E aqui a amburana, né? Tá escura e tudo, fica com aroma, né? Outra dúvida que a gente tinha, e que para mim já foi por terra e não tem perigo nenhum, falava assim, mas tem que ser do cerne da árvore, aquele que vai extrair. Não, do galho extrai perfeitamente, fica muito bom, vocês podem ver aí. Tira, no caso do bálsamo, teve que descascar, porque se deixa com a casca, dá amargo. Aí a gente descascou, a gente tosta. Tostar é chegar a tirar, deixar seca mesmo a madeira. Ou terceira medalha que a gente ganhar com esse tipo de produto aqui, lá fora, esse preconceito vai acabar. Porque hoje, como é muito novo, não tem como. Mas eu, como um técnico, como um estudioso de cachaça, como um professor de blend, eu tenho certeza que isso aqui vai dar muito resultado e vai dar muita alegria para o Brasil e para Minas Gerais. Para a gastronomia, muito bacana que eu queria chamar a atenção sobre essa fala do Arnaldo. A gastronomia usa muita cachaça. Eu, particularmente, faço muitos molhos à base de cachaça e adoro brincar com a madeira. Eu tenho em casa alguns tonéis pequenos que eu vou fazendo uma brincadeira com jatobá, com jequitibá,
com amburana, com carvalho, com bálsamo. Eu tenho um de cada um e fico brincando entre eles, mas eu gosto dela bem concentrada, porque quando eu levo isso para o molho, eu quero concentração de madeira. Então, por isso que eu preciso dessas concentrações. E já nesse estilo aqui, imagina a criatividade para onde que vai. Então, nós vamos conseguir levar muito mais aromas e sabores de madeiras que a gente às vezes nem imagina, né, Arnaldo? Mas é bacana demais. E a Cave Zé Arnaldo vai ficar linda. Vocês vão ver produzir a cachaça lá do início ao fim. Nós vamos ter isso um ponto turístico para Belo Horizonte, que a pessoa que não conhece o alambique vai poder ver o alambique funcionando, produzindo uma cachaça lá de qualidade, com toda a segurança que tem que ter, quebrando aí todos os mitos. Eu acho que nós, né, temos também uma referência muito grande de cachaça de alambique e a gente precisa mostrar isso para os turistas, para as pessoas que vêm visitar, que é o que a gente faz quando a gente vai fora, né? Quando eu vou para fora, eu vou ao Peru, eu vou lá aprender pisco, sobre pisco, como é que os caras fazem, né? Lá no Peru, eu vi o pessoal fazendo o pisco e fazendo outros destilados, com outras bebidas fermentadas, como vinhos, ainda em ânforas da época dos Incas ainda. Eles fazem isso, eles produzem em garrafa. Eu tenho amigos que fazem isso lá. Então, o nosso aqui é alambique de cobre. Nós vamos continuar mostrando essa tradição e esse trabalho para todo mundo, né? Para quem é daqui e para quem não é. Né? Obrigado, Arnaldo, pelo apoio aí. Arnaldo, obrigado. Fuyati, obrigado. Eu acho que a expressão sua de desmistificar é interessante, porque eu também dou aula de turismo rural e grande parte das ações é no Alambique, né? Então a gente tem buscado também, nós temos a nossa cidade de referência de vinho, que é Andradas, e o enoturismo já é muito forte, mas levar o turista para conhecer os alambiques ainda é um desafio, mesmo sabendo quanto forte é para o turismo rural, né? Então a gente percebe que alguns alambiques arriscam ter algumas madeiras brasileiras, como pitomuju, como ipê, sempre tem lá como algo especial, mas não está rotulada, né? Ainda não é um produto forte de rótulo que dá para você aí, de repente, competir. E recentemente eu experimentei a Três Madeiras da Prosa Mineira, que é de Santa Rita de Caldas, a cidade nossa, com o carvalho americano, com a burana e um leve toque de amendoim, que dá um doce no final. E o Marcelo Pardim com as Sete Madeiras dele, né? Fez um trabalho lá em Extrema também. Então, foram seus alunos? Aí, ó. Então, a gente tem percebido os avanços, né, nos rótulos, né? Principalmente carvalho amburano, e agora para o sul de Minas, entrando um pouquinho carvalho americano, que dá aquele sabor de Jack Daniels, né? Aquele aroma do whisky americano. E a entrada do amendoim também. Lá tem dificuldade de entrar o bálsamo. Não é uma madeira em que o sumideiro bebe muito. Ele vai mais no carvalho amburano. Talvez por gosto ou pela dificuldade de madeiras, né? Mas lá é mais carvalho amburano. Obrigado, viu? Sou apaixonado por cachaça também, sou colecionador, então, e bebo. Né? Bebo bastante. Puyati, agora, vamos para encerrar, né? Vamos passar a palavra para o deputado. Obrigado pela presença. Comitiva ali da Montanhas Cafeeiras, ali, Guaxupé, todos falam muito bem. Também é um deputado atuante lá em Cabo Verde, junto com o destilado de café, primeiro destilado de café do Brasil, lá da família Palma, né? Uma fermentação aí, um destilado a partir do Moço Café Especial, tem participado com a gente. Seja bem-vindo, uma honra tê-lo conosco. Marque na sua agenda, sempre que nós tivermos reunião, o senhor está presente também, a gente sempre precisa muito da força do parlamento com a gente na defesa aí da gastronomia. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, viu, gente, por nos receber. Alegria, viu, Boete? O Marcos Boete, viu, gente? Esse aqui, eu tenho um carinho muito grande por Guaxupé e pelo prefeito de lá, pelo povo de lá, que me faz sempre disparar o deputado mais votado. Mas eu já fui prefeito 3 mandatos, estou no 6º mandato de deputado. E se tenho, não é má intenção, não, é questão cultural. Os prefeitos não olham muito para a questão de cultura, sabe? Mas isso, eu não tenho culpa, não. Foi criado assim, né? Então é muito um problema no dia a dia. Também a pressão, né? Arroz com feijão do dia a dia, que é a saúde, educação, transporte, e a cultura fica lá no cantinho. Se não tiver gente criativa, diferenciada, ela fica. Agora, Guaxupé tem um privilégio, tem um prefeito que é apaixonado por cultura e que sabe escolher as pessoas certas. Então, estou muito feliz com o trabalho que você tem feito. É fantástico, um dos melhores trabalhos que eu conheço, Secretaria de Cultura. É lá. É bom.
agradecer, cortando o deputado, deputado Arantes, ele é um deputado que dá verba para skate, dá verba para a gastronomia, dá verba para a folia de reis. Ele é um deputado que prestigia a cultura e o esporte. O turismo tem que ser falado em alto e bom som, porque se tem poucos, ele é um dos destaques diferencial. Eu falo que a gente tem que cuidar muito da saúde, da educação, do transporte, sim, sabe, gente? Mas a cultura é muito importante, muito importante. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. O São Cris de Guaxupé é famoso e agora não tinha lugar melhor para se apresentar aí em Belo Horizonte que aqui. Porque aqui, esse mercado central, gente, isso aqui para mim, isso aqui é o paraíso, isso aqui é o céu. É dois céus, né? O céu que Deus quiser cair para lá e esse é aqui, né? Aqui, eu venho sempre aqui, sabe, gente? Eu tenho um caso do mercado central que eu vou contar, já contei para muita gente, vou contar de novo. Faz 15 dias eu estive aqui no sábado, estive na loja de queijo, que a hora que você desce a escada, vira à direita, vira à esquerda, é um pessoal, acho que lá de São Roque de Minas, mas é a loja assim, mais bem preparada aqui, né? Vidro na frente, que é a coisa toda. E eu estava na fila para comprar um queijo, para dar de presente para o aniversário de um amigo meu, e tinha duas pessoas. Eu percebi pelo sotaque que eram os dois rapazes, eram cariocas. O cara é preparado, ele pulou com uma televisão grande aqui, tipo a vista, e mostra as receitas do queijo, do doce e tal. Aí pegou um pão de queijo, corta o pão de queijo, no meio do pão de queijo ele põe um queijo, uma fatia de queijo e põe um doce de viçosa, doce de leite. E aperta, aí que doce vai descendo assim. Aí um falou para o outro isso aqui: Minas Gerais é o melhor país do mundo. Não tem igual. Melhor país do mundo. Olha pra você, aquilo para mim marcou. Você vê a paixão que as pessoas têm, né? O turista chega aqui, ele fica igual a criança no parquinho, né? Ô, gente, não tem lugar melhor para apresentar o nosso São Cristo. Tomar o café lá de Poço Fundo, lá da Copfan, que café, é o melhor café que é feito principalmente por mulheres, né? Bacana demais. Ou seja, e lá na Assembleia, gente, a gastronomia ela é uma prioridade, tanto é que tinha um restaurante de luxo lá embaixo, não era para os deputados, era para todo o público, mas era no prédio da Assembleia. Fechou. Infelizmente, a crise fechou. E agora busca, e eu falei assim, gente, vamos buscar o Senac, vamos buscar o FEComércio. Eu nem sabia que o Poiar estava lá. Para nós montar aqui uma escola de gastronomia, uma escola de chefes de cozinha. Aí chega lá, o pessoal gostou da ideia, e quem que é o chefe? Então já está muito encaminhado, se Deus quiser, lá na Assembleia, nós vamos ter uma escola de gastronomia. Vamos ter lá, se Deus quiser, porque eu falo o seguinte, sabe, gente? Lá tem uma meninada que a gente leva para lá, para estagiário, e tem prazo. O dia que ele sai, a gente fica com o coração doendo. E podia, só nessa escola nós vamos ter 5 profissões, não é isso? Garçom, cozinheiro, buffet, barista. Então, sabe, gente, sem dúvida, bacana demais. E ver a nossa cachaça e mais uma alternativa, que eu não sabia. Eu já tenho umas cachaças, agora eu quero colocar umas coisas lá no meio. Eu não bebo muito, não, mas eu gosto de beber cachaça gostosa e gosto dessas experiências. Ô, gente, que Deus proteja o nosso mercado municipal, proteja vocês, proteja esse espaço aqui, que aqui seja um espaço de agregar valor, de agregar riqueza para as famílias, para as pessoas e agregar também aí essa energia boa que nós tanto precisamos. Tá bom, gente? Obrigado por tudo. Vocês não reparam não que eu vou ter que descer correndo, que nós ainda tem mais compromisso lá na Assembleia. E o São Cristo do Guaxupé, vocês propaguem ele, porque ninguém passa vergonha não, né, Buete? Muito obrigado. Gente, chegamos então à nossa final da nossa reunião. Queria agradecer mais uma vez aí ao Mercado Central por ceder o espaço para a gente, todos os membros da comissão executiva. Agradecer a Secult, viu, Pederson? Presente conosco aqui, já confirmou presença, vai estar lá com a gente em Gonçalves, numa das palestras principais do 6º Encontro da Regional Sul. Os nossos convidados, Comitiva Poço Fundo, Guaxupé, Cachaça, Bruno, todo mundo, Puiate. Valeu, obrigado, teve bom. Até a próxima.